Isso daqui vai ter que partir de você. Essa parte. Ter um desejo de querer sair dessa zona de conforto que a gente está aqui no Japão. Trabalha, todo mês recebe. Né? Então, depende de você. Simplesmente depende de você. O negócio está aqui. A gente, eu, assim como todos os outros líderes, estamos aqui para poder ensinar, da mesma forma que eu estou aqui hoje, para ouvir Rafaela Senhora e aprender muito. Né? Uma pessoa que eu acredito que seja um dos mais novos dessa sala, até. Né? Mas aí tá, a pessoa tem que saber escutar, absorver as coisas boas, para poder passar para a sua nova equipe, os seus novos empreendedores. Tá bom? Vou parar por aqui. Meu nome é Alberto Sugaruma e eu sou morador. Como o Alberto falou, a gente tem que se profissionalizar, a gente tem que sempre procurar melhorar. E hoje a gente trouxe aqui uma convidada especial que vai estar dando uma aula pra gente de como se profissionalizar, como descobrir o nosso caminho. Alguém aqui sabe o caminho para o sucesso? Ela veio compartilhar experiências com a gente. Né? É psicóloga, é coach. Eu quero que vocês recebam também com uma salva de palmas, mas muito forte na sessão de batalha hoje. Tá muito fraquinho. Tá muito fraquinho. Não, Simone Cavalcante, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Simone Kawaguchi. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, para mim, o sucesso, ele começa dentro de nós. Não tem sucesso se você não é bem sucedido com você mesmo, não adianta você falar para as pessoas que você é bem sucedido. Opa. Tá. Caminho para o sucesso. O que você quer ajudar as pessoas, ajude você primeiro. As pessoas sempre falam assim, eu vou ajudar você. Mas para a gente ajudar uma pessoa, primeiramente a gente tem que fazer o quê? Nos ajudar primeiro. Quando as pessoas falam que vai ajudar alguém, se ela não consegue se ajudar primeiro, no ponto psicológico isso significa que isso é hipocrisia. Primeiro você tem que fazer, tem que ser, para depois você conseguir ajudar o seu próximo. Quando as pessoas falam assim, mas eu ajudo você, mas o que você está fazendo para te ajudar? Quem é você? Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, então, no caso de vocês que estão aqui, que vocês fazem negócio, né? Eu vejo muitas pessoas falando, eu sou líder, mas realmente para você ser um líder, né, você tem uns pontos que ele tá assim, tem que ser bem forte. A liderança, ela vem com humildade, a liderança vem com bom caráter, a liderança vem com sabedoria. Um bom líder não é fofoqueiro, um bom líder ele ensina, um bom líder não julga ninguém, ele sempre ajuda. E ele está sempre pronto. Pronto para quê? Pronto para dar o melhor dele. Eu vejo e tenho experiências de conhecer líderes que estão começando agora nesse mundo, no mundo do marketing. E eu vejo pessoas assim, eles lutam todos os dias, vão dormir meia-noite, 1h. Eu conheço líderes que saem de uma cidade para ajudar outras pessoas em outros lugares. Isso é o básico que um bom líder, uma pessoa que quer realmente ser um líder, ele tem que fazer. Só que não adianta você ser líder de algo que você não construiu. Para você liderar um grupo de pessoas, você realmente tem que ter um grupo de pessoas e você tem que provar que o que você faz, os outros também consigam fazer. Não adianta você falar, se você chegar para uma pessoa e você falar para a pessoa, não, você vai ser um grande líder, mas você é um grande líder. Né? Todos nós temos capacidade de ser líderes, todos nós temos capacidade de liderar, mas existe um porém.
Se você quer que os seus online sejam grandes líderes, ensina, faça com que eles olhem para você e espelhem você. Nós somos espelhos de todo mundo, o dia inteiro, o que a gente faz, aonde a gente anda. Então, tudo isso é um pontinho para quem quer chegar no sucesso e para quem quer liderar. Mas o sucesso, para ele vir de dentro de você, ele tem base. Quais são as bases? Espiritualidade, amor, solidariedade. Existem vários tipos de líderes. E eu sempre falo, tem o líder da força. Aqui hoje eu tive a oportunidade de ver algumas pessoas virem aqui em cima e falar. Se vocês perguntarem para mim, o que você estava fazendo ali, ouvindo a palestra? Sim. Mas eu sou formada em psicologia. E eu analiso, eu vejo. E eu vi, tem vários tipos de líder. Tem aquele que tem a força, tem aquele que tem o amor, tem aquele que tem a humildade. E vai sempre ter aquele que tem a arrogância. Por quê? É um mundo normal, nós somos assim. Ninguém é melhor que ninguém. Podemos sobressair, mas que ninguém é melhor que ninguém, ninguém é. Né? Seja positivo e acredite sempre. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Cada um que está aqui acredita em vocês mesmos? Sim! Né? Então, quando a gente acredita na gente, primeiro passo, a gente chega onde a gente quer. Por quê? Acreditamos em nós. Né? No final, eu vou deixar assim um espacinho, um tempinho, para aqueles que quiserem me fazer alguma pergunta, na área que eu entendo, tá? Se vocês me perguntarem alguma na minha, eu vou falar para vocês, eu consumo produto, tá? Então eu entendo daquilo que eu consumo, tá bom? Duplique tudo o que foi passado. Vocês aprenderam muita coisa hoje aqui. Nós, seres humanos, nós temos assim, uma grande capacidade de duplicar o quê? O que não é bom. Por quê? O que é bom, a gente não consegue passar. Vocês escutaram quantas coisas boas aqui? Quantas coisas boas vocês pegaram que foram positivas? Ou vocês olharam os erros? Quantos vocês olharam aqui na frente? Ó, fulano não falou direito, ciclano não falou direito, o outro não andou direito. Olha, mas ele não soube nem segurar no microfone. A pessoa estava nervosa. É claro que tá, nós somos ser humano. Imagina, quem gostaria de estar aí, que gostaria de estar aqui na frente? Às vezes gostaria de estar, mas às vezes tá nervoso, tá com medo. É normal sentir medo, é normal sentir ansiedade, mas guardar o que é bom é essencial na nossa vida. Se vocês vieram aqui hoje e foram para prestar atenção, se eu vou falar bem ou se eu vou falar mal, estão perdendo o tempo de vocês. Né? Se vocês vieram aqui hoje para vocês observar aqueles que passaram e criticarem, também perderam o tempo de vocês. Eu não conheço muito bem, mas eu sei que depois vai vir, né, um grande cara aqui na frente. Então, assim, se vocês começarem desde agora a colocar na mente de vocês que vocês estão aqui hoje para aprender, não importa que a pessoa está falando aqui na frente. Tira o que serve para você e o que não serve, deixa embora. É isso que tem que fazer. Né? Esteja aberto a ouvir e aprender. Todo mundo aqui está aberto a ouvir e aprender? Sim. Mesmo? Isso é uma coisinha assim que as pessoas falam assim, aprender. Aprender, nós aprendemos todos os dias. Não existe aquele, todo mestre precisa aprender. Quando o mestre se torna mestre, ele fala para o seu aluno, né, me supera. Todo aluno tem que superar o mestre. Como? Por quê? O mestre também aprende com o aluno. Quando a gente escuta, tem pessoas que você fala com elas várias vezes e ela não te escuta. Por que ela não escuta? Porque ela não está aprendendo, ela não está prestando atenção naquilo que você está falando. Quando você fala, e quando você fala demais, porque assim, eu falo muito, então eu sei que quando eu estou falando demais, eu não estou aprendendo. Agora, quando eu falo devagar, ou quando eu passo a ouvir o que as pessoas estão falando, aí sim eu estou aprendendo. Né?
Porque quem fala demais, às vezes não escuta. E você tem que falar calmo para você escutar e para você aprender. E no mundo que vocês estão, que é no mundo do negócio, eu acredito assim que vocês têm que ouvir muito e aprender com todo mundo. Não existe o cara, mas esse cara você tem que se espelhar nele para se chegar lá. Eu geralmente, quando eu vou em algum lugar ou onde eu estou, eu geralmente falo para as pessoas assim que estão do meu lado: ninguém é melhor que ninguém, você também pode estar lá, mas você tem que fazer a sua parte. Se você não fazer a sua parte, não adianta você ficar sentado na cadeira achando que você poderia ser melhor que a pessoa que está aqui na frente. Agora, se você fazer a sua parte, você pode ter certeza que você vai ser, né? Transborde energia e força. Todo mundo aqui sabe que nós somos mais espírito do que matéria, né? Pode ser assim, é uma coisa que vocês, muitos, eu não sei qual é a religião de ninguém. Para mim todos são válidos, mas eu sou formada em psicologia, mas o meu doutorado é em parapsicologia. Então eu acredito muito nisso daqui. Energia, força, força de dentro. É aquela força que faz as coisas acontecerem. Quando você transborda energia positiva, tudo que você tiver à sua volta, você consegue atrair para você. Quando você transborda energias negativas, você afasta as pessoas positivas de você. E todos os dias é assim. Força, a força vem. Se você está diante de um grupo de pessoas, por mais que você esteja fraco, por mais que você esteja até mesmo deprimido, ninguém tem nada a ver com isso. A sua equipe não tem nada a ver com isso. Você tem que colocar um sorriso no rosto, né? Se for mulher, dá uma balançada no cabelo e bola pra frente. É o negócio de vocês, é a vida de vocês. E tudo que a gente quer, a gente tem que conseguir. Quando vocês, muitas pessoas, né? Eu digo assim, muitas, porque também inclui a mim, porque eu também sou ser humano, a gente começa a confundir muitas coisas. Se você não está bem em casa, você leva isso para o seu trabalho. O trabalho de vocês, eu não quero dizer que seja fábrica, mas eu quero dizer quando vocês vão fazer uma apresentação, eu quero dizer quando vocês vão fazer uma reunião, aí vocês demonstram no quê? Na expressão facial de vocês, o que está passando com vocês. Para vocês que são líderes, que estão no negócio, lembre-se, o rosto fala, a boca fala, todo o seu corpo fala. Né? Eu não sei se vocês, assim, a maioria aqui deve ter uma formação, deve entender. Eu vi falando muito de vendas. Para mim, eu gosto muito de PNL, né? Programação Neurolinguística. Eu acredito que vocês que estão no mundo do marketing precisam aprender a falar nos 4 sentidos, que é sinestésico, auditivo, visual, né? Para você estar falando com a pessoa. Por quê? Existem pessoas que, literalmente, às vezes você não consegue passar uma mensagem legal para ela. Mas se você descobrir em qual dos sentidos que ela funciona, você vai conseguir falar com ela, você vai conseguir passar o seu plano de marketing para ela. Né? Existe uma turma que são, a parte dos digitais, são os piores compradores que existem. São aquelas pessoas que te fazem muita pergunta. Então, vocês que estão no mundo do negócio, vocês têm que estar preparados para responder. Porque se eu perguntar para vocês do produto e eu chegar e quiser perguntar, vou perguntar até qual foi a fórmula que fez ele, tudo, se misturou com água ou se não misturou com água, né? Então, aprendam a falar nos 4 sentidos que vocês vão conhecer o ser humano. E não é difícil, porque isso, gente, tem livros, tem pessoas capacitadas que possam estar fazendo esse trabalho com vocês. Não leiam muito, procuram muito, façam muito. Por quê? Porque a vida é assim. Se você deixar, não, eu vou deixar com que o meu líder faça por mim. Você vai aprender quando? Quando você vai andar com as suas próprias pernas? Para mim, eu não sei, Monavi seria, se eu fizesse o marketing a minha empresa, o meu negócio próprio, né? Então, quando a gente tem um negócio próprio, a gente não tem patrão. Então, a gente tem que aprender, desde tanto administrar tanto a parte financeira, quanto aprender a trabalhar e fazer o melhor.
Tô certo ou tô errado? Certa! Não há recompensa sem sacrifícios prévios. Quem é que acha que pode subir na vida sem se sacrificar pelo menos uns 2, 3, 4 meses? Tem muita gente que eu acredito que realmente acredita nisso, tá? Não é verdade. Tudo na vida tem um certo sacrifício. Quem tem filhos, as meninas que têm filhos, é um sacrifício. Por quê? A criança chora, a criança precisa ser alimentada, né? Ela precisa de atenção, só que eu ensino. Quando eu falo muito, eu estou acostumada a falar para mulheres, eu estou acostumada a fazer palestras para as mulheres. E assim, eu sempre falo para as mulheres têm que ser grandes companheiras. Por quê? Elas são guerreiras. Por que as mulheres são guerreiras? Porque nós cuidamos da casa, do filho, da educação do filho. E qual é a responsabilidade do homem? Trazer o sustento para o lar. Mas as mulheres modernas, às vezes, elas pensam o contrário. O que elas fazem? Não, você tem que ajudar eu a trocar a fralda, você tem que ajudar eu a fazer isso. Não que o homem não tenha que ajudar a fazer isso, mas se cada um se colocar no seu lugar, eu acredito que os casais vivem melhor e eles estarem sempre melhores, né? Então, assim, o que eu falo para vocês, eu falo principalmente para as mulheres, né? Que mulher pode fazer negócio quanto homem. E se vocês fazem o negócio juntos, se são um casal que faz o negócio junto, lembre-se que tanto, como eu vi a mocinha falar ali hoje, tanto o homem quanto brilha, a mulher também tem que brilhar. Só que tem que ter um entendimento. Por quê? Para não bagunçar as coisas. Não se esqueça que nós temos filhos, somos o quê? Protetoras deles, né? Seja eficaz e eficiente. Todo mundo aqui é eficaz? Todo mundo aqui é eficiente no que faz? Sim? Às vezes somos falhos. Muitas vezes somos falhos. Gente, para a gente ser eficaz e eficiente, vocês têm que fazer o quê? No mundo que vocês estão hoje, no mundo do negócio de vocês. Vocês têm que estudar. Vocês têm que procurar ajuda com aquele que está acima de vocês. Vocês têm que ler livros. Vocês têm que se reunir com outras pessoas, vocês têm que ter a humildade de chegar e pegar o telefone e ligar para uma pessoa que sabe um pouquinho mais de você e que a pessoa fale para você. E que você tem que aprender que essas coisas, você tem que pedir ajuda. Não adianta você achar que você está capacitado ou que você é uma pessoa, eu sou eficaz. E não procurar ajuda. Mas quando você procurar essa ajuda, que você lembre de colocar em prática tudo aquilo que o seu Open Line está te ensinando. Porque senão não adianta. Se você realmente quer andar com as suas próprias pernas, estuda e aprende para que não dependa de ninguém. Se você se acha autossuficiente, corre atrás, se informa, se indica, para que você possa chegar lá. Dedique quanto tempo, energia, decida quanto tempo, energia e paixão você irá dedicar. Todos nós temos paixão por aquilo que fazemos, não temos? Quanto tempo vocês dedicam e qual é o tamanho da paixão de cada um que dedica pela empresa, pelo que vocês fazem? Eu posso dizer para vocês que aqueles que crescem e aqueles que sobem de título, aquele que sai para trabalhar todos os dias, porque eu acredito que isso é uma forma de trabalho que você tem que fazer todo dia, essa é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. Aquele que fica arrumando desculpa, eu sempre falo e eu sempre digo para as pessoas, ou principalmente para os meus clientes, e eu falo para eles, ser humano, quando ele é bom de desculpa, ele não serve para nada. Por quê? Porque quando você pergunta para ele, mas eu te passei uma tarefinha, por que você não fez? Eu não tive tempo. Aí quando você pergunta para ele, mas por que você não fez isso? Mas é porque eu estava da China na fábrica. Porque eu estava cansado.
Então, se você não tem paixão pelo que você faz, revê os seus conceitos. Para um pouco, analisa dentro de você para ver se realmente você está preparado, se esse é o momento certo para você fazer o seu negócio. Se não for, não precisa se desesperar. Mas o que você pode fazer? Procurar uma ajuda. Procura alguém que possa estar te auxiliando. Procura um profissional para fazer um desenvolvimento pessoal. Procura alguém que possa fazer com que você volte novamente a tomar as rédeas da tua vida e seguir em frente. Todos nós temos altos e baixos. Todos nós temos um dia que está bom, um dia que está ruim. Mas existem pessoas que elas estão sempre arrumando desculpa. Sempre deixam para amanhã. E se você deixar para amanhã, outro passa na tua frente, né? Pense grande, mas seja realista. Eu conheço muitas pessoas que pensam gigantemente, mas eles não são realistas. O porquê? Porque eles acreditam assim, eu quero, e eu posso dizer que eu conheço, eu quero ter uma BMW. O que você está fazendo para ter essa BMW? No caso de vocês, eu pergunto, quantas pessoas você apresenta o plano por semana? Quantas pessoas você sai? Qual é a sua lista? O que você listou de pessoas para você alcançar aquilo lá? Você tem que saber. Se você sonha grande, não se esqueça que para sonhar grande, você precisa ter o quê? Tem que ter metas, e essas metas têm que ser mensuráveis, essas metas têm que ser seguidas, têm que ser traçadas. Não adianta você pensar grande, mas não fazer nada. Quantas pessoas você conhece que chega e fala pra você assim, um dia eu vou ter uma mansão. Aí você pergunta pra pessoa, mas o que você tá falando pra você? O que você tá fazendo pra ter essa mansão? O que a pessoa te responde? Um dia, eu estou sonhando, eu estou jogando na lota, eu estou fazendo qualquer outra coisa. Gente, não existe sucesso se você não corre atrás dele. Não existe sucesso se você ficar sentadinho na sua casa. Não existe sucesso se você ficar dentro da fábrica. Seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. O sucesso do ser humano, o sucesso da pessoa, ele só depende de uma única pessoa, de você mesmo. Se você correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você sonha, se você não correr atrás, você não vai ter sucesso. Porque o sucesso não vai bater na sua porta. E quando, muitas vezes, quantas pessoas aqui já não foram convidadas para fazer outro tipo de negócio? E recusaram. Poderia ter tido sucesso. Ou quantas pessoas aqui dentro que demorou 2, 3 meses para dar a resposta para estar dentro da empresa? Muitos. Mas estão dentro da empresa. Então, tudo que nós queremos é possível, desde que esteja dentro de vocês. Se não estiver dentro de vocês, não tem como. E não adianta você olhar para o seu vizinho do lado e falar, por que o cara tem sucesso e eu não tenho? Entenda, porque o cara faz e você não faz. Por que o cara está lá em cima e eu estou aqui embaixo? Porque o cara está fazendo. O cara, mesmo, eu conheço pessoas que a esposa não está junto, mas o cara está fazendo. Eu conheço outros que a esposa está junto e está fazendo. Então, se vocês são um casal, corre atrás junto. Se não dá para correr atrás, simplesmente fala para um, fala para o outro, olha querida, agora, ou você vem comigo ou eu vou sozinho. Ninguém quer ficar, todo mundo quer ser ajudado, todo mundo quer fazer, né? Para chegar ao destino é necessário ter visão. Todo mundo sabe o que significa isso, ter visão?
Às vezes as pessoas se confundem muito. Elas falam de visão. Olha, eu tive uma visão do quê? Aqui no Japão existe a visão do quê? Existe a visão do baquete, né? Mas geralmente a pessoa não consegue visualizar ela no ponto da chegada dela. Quando uma pessoa me convida para fazer alguma coisa, eu saio da minha casa. E eu posso dizer para vocês que quando eu fui convidada para estar aqui por um grande amigo, né, Josué? E assim, ele me ligou e ele falou para mim, eu queria que você estivesse lá. Na hora meu coração começou a tremer, eu falei para ele, não, eu não tenho capacidade para isso, eu não vou. Aí ele falou assim, então você pensa, depois você me dá a resposta. Eu liguei para uma outra pessoa, a pessoa falou, vai que você é capaz. Aí eu retornei para ele e falei, então, já que você falou, será que você confia em mim? Eu vou. Ele falou, então tá bom. Aí também tive o prazer de receber o Anderson, que foi lá pessoalmente confirmar se eu viria aqui. Mas tudo isso aconteceu por quê? Pela minha visão, porque eu me visualizei aqui em cima. Para mim poderia ter 2, 3, 4 pessoas, ou até mesmo só o meu amigo. Mas estaria ótimo, eu iria falar do mesmo jeito, eu iria passar todo o meu conhecimento do mesmo jeito. Então, se você quer ser grande, se veja lá, mas se veja lá e não esqueça de trabalhar. Porque não adianta você ver igual eu vejo, iate, piscina, garrafinha de Monavi, energético, aquele mundo maravilhoso. Aqueles caras ralaram, eles trabalham para chegar lá. Então se veja no lugar deles, mas trabalhe. Traça uma meta, todos nós podemos traçar uma meta. Geralmente eu falo, daqui 1 mês eu quero tal coisa, daqui 2 meses eu quero tal coisa, daqui no final do ano eu quero tal coisa. E geralmente eu consigo. Por quê? Porque eu trabalho todos os dias em cima daquilo. Eu faço sempre um pouquinho, e olha que eu faço muitas coisas. E estou sempre atrás daquilo que eu quero. Visão cria esperança e alimenta a sua crença. A visão alimentando o quê? Aquilo que você acredita. Porque se você visualizou lá em cima como um grande cara, como uma grande mulher, se você visualizou lá em cima que você é capaz, isso vai se tornar uma crença. Muitos aqui podem entender de crença e falar, mas ela está falando de crença, crenças e não sei o quê. Sim, você precisa acreditar. Se você não acreditar, você não é capaz de fazer nada. Todos nós somos assim. Temos que acreditar. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? Se você é a primeira pessoa, se você chegar e convidar uma pessoa para entrar no negócio, e o cara perguntar para você, mas e aí, tá te fazendo bem? Eu acho que sim. Mas você não está acreditando nem em você? Todo ser humano é capaz. Nós somos dotados de capacidades. Todos nós somos capazes. Basta acreditar que você é capaz. Você chega lá. Família é a sua base. Gente, quem tem filho, né? Quem tem uma família, ou mesmo quem não tem filho, quem está no Brasil, quem a família está no Brasil, a base de cada um. Tem algumas pessoas que isso não é importante. Eu conheço muitas pessoas que a família não é tão importante. Os amigos são mais importantes, tem outras coisas que são importantes. Mas vocês estão num negócio onde que vocês podem gerar renda para o futuro do filho de vocês. Onde vocês podem gerar renda para o resto da vida de vocês. Então, se a família é a base de vocês, lembre-se que a família precisa de amor, a família precisa de carinho, a família precisa de compreensão. E a família também tem problemas, ninguém é perfeito. A única coisa que a gente não pode ser é hipócrita. De quê? De criticar a família do vizinho sem olhar que a nossa também está problemática. Então, primeiro cuida da sua, para depois olhar do vizinho. Não vai olhar do vizinho primeiro. Porque vocês vivem num grande grupo de pessoas. E geralmente, se vocês se acostumarem a ficar olhando a vida de um e do outro, vocês não crescem nem vão para frente. Então, vocês têm que olhar o quê? O que eu vou olhar dele? Eu vou olhar o que ele tem de melhor, o que ele tem de pior. Todo mundo tem, todo ser humano tem.
que ele pode... Geralmente eu sempre falo para os meus clientes e eu digo para eles, quando você olhar para uma pessoa, olha para ela e pergunta, o que você pode fazer de diferente na minha vida? O que você vai me trazer de benefícios? Você começa a enxergar o ser humano com outros olhos. Por quê? Porque todos nós somos sábios e todos nós estamos e podemos fazer a diferença na vida dos outros. Seja espiritual. Quem aqui entende por espiritualidade? Ninguém? Né? Sim. Ser uma pessoa espiritual. Existem muitas pessoas que, assim, elas pensam muito em dinheiro, querem dinheiro e elas esquecem que elas precisam de o quê? Espiritualidade. Se você é uma pessoa que você vive bem em espírito, você está bem na sua matéria. Se o seu espírito está desequilibrado, você não consegue fazer nada. O que pode balançar o espírito de uma pessoa? Uma bela fofoca, né? Um desentendimento na sua casa, falta de um caminho, falta de uma religião, falta de um monte de coisas que podem fazer com que você não seja uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritualizada, ela consegue entender e ela consegue chegar perto de uma outra pessoa, que a pessoa fala assim, mas eu não tenho religião, eu não acredito no Criador. Só que uma pessoa, quando ela é espiritualizada, ela não bate de frente com essa pessoa. Simplesmente ela respeita. E ela mostra com atos, né? E mostra com atos que ela é uma pessoa espiritualizada. Que ela pode superar tudo isso e que ela pode ver essa pessoa com sabedoria. Vocês que estão no mundo do negócio, vocês precisam, assim, entender que vocês vão encontrar muitas pessoas, e muitas pessoas de diversos tipos de religião. E quando a gente começa a conviver com o ser humano, a primeira coisa que a gente se depara é o preconceito, né? O pessoal tem preconceito disso, preconceito daquilo outro. E assim, para quem faz negócio, vocês não têm sexo, vocês não têm cor, vocês não têm raça, vocês não têm religião. Tá certo? Certo. Né? Porque se vocês tiverem isso daí, você se bate de frente. Existem muitas pessoas que falam, as mulheres quando elas se colocam num lugar para elas falarem com o homem, elas falam, mas eu não vou fazer negócio porque eu sou mulher. Por quê? Se você se dá o respeito, se você coloca, você pode falar até com o presidente da República. O homem também. Mas ele é homem, ele vai lá fazer um negócio com a mulher? Não. Entenda-se que se ele é um homem que ele está indo lá para fazer negócio, ele é um homem de negócio. A parte, né, a masculinidade dele vai ficar bem de ladinho. Naquela hora não vai nem aparecer. É um homem de negócio. Ele está ali para fazer negócio. Faça a diferença. Todo mundo aqui entende o que é fazer a diferença? Eu vi muitas pessoas aqui fazendo a diferença hoje. Né? Faça a diferença. Isso daqui, quando a gente fala, principalmente para as pessoas, todo mundo quer seguir o passo de alguém. Certo que isso é correto. Aprenda com seu líder, mas faça da sua maneira. Porque você nunca vai conseguir ser igual a outra pessoa. E o erro de muitas pessoas é o quê? Olhar para o líder e querer imitar ele. Nunca vai dar certo. Aprenda, não decore. Se ele vai subir aqui na frente, e o cara vai falar, e ele vai falar, mas tem outras pessoas que em vez de aprender o que o cara está falando, a pessoa olha a postura, olha como ele coloca a mão no bolso, olha como ele faz isso, olha como ele faz aquilo, olha como ele faz aquilo. O que essa pessoa aprendeu? Qual é a diferença que ela vai fazer no negócio dela? Nenhuma. Por quê? Porque ela copiou uma imagem, ela copiou um estilo de fazer e ela não vai ser ela mesma. Então você tem que o quê? Aprender com o seu líder, aprender com o seu mestre, mas fazer da sua maneira.
Isso é muito importante. Por quê? Porque aí você vai conseguir fazer a diferença. É o seu jeito de trabalhar, é o seu negócio, é a maneira que você trabalha. Quem gosta muito de copiar, a maioria das coisas no mundo é copiada hoje em dia, né? Mas eu acredito que as pessoas que têm muito sucesso é porque eles fazem a diferença. Eles não vão copiar nada de ninguém, né? Se torne uma esponja. Alguém entende o que significa isso? Sim. Né? Então, gente, se tornar uma esponja, absorve tudo aquilo que for bom para você. O que for ruim para você, não deixa entrar, não deixa passar. Se hoje aqui eu falei alguma coisa para vocês que não tivesse, que não fosse interessante, tudo bem. Para uns pode ser, para outros não pode ser, mas absorva o que é bom. O que não for bom, deixa passar. Não perca tempo. Quando você fica criticando uma coisa que está errado, você está perdendo energia. Se você está perdendo energia, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer as coisas que você tem que fazer. Então, seja uma esponja, mas sempre uma esponja positiva, tá? Lembre-se diariamente do seu porquê. Essa parte eu vou deixar para falar depois, que eu vou falar do meu porquê para vocês, tá? Ajude o seu próximo e agradeça a Deus pela sua vida. Ajudar o seu próximo e agradecer a Deus pela sua vida. Todo mundo aqui, quando eu vejo as pessoas entrando, eles sempre falam assim, ajudar, 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 ajudar. Realmente é muito bom ajudar o próximo, mas para ajudar o seu próximo, nunca se esqueça que tem que ajudar você primeiro. Se você é vazio, você não tem como dar nada para ninguém. Se você não tem nada dentro de você, você não consegue dar nada para ninguém. Então não adianta falar que você vai ajudar uma pessoa se você não tem para você. Primeiro tenha para você, para depois você dividir. Existe muito ser humano que faz ao contrário. O que ele faz? Ele fala, eu te ajudo. Eu não. Eu falo, sou bem sincera. Eu estou aqui, né? Eu ajudo vocês no que for possível para mim. Não em tudo, porque nem tudo é possível para mim. Mas aquilo que for possível, sim. Mas uma coisa eu digo, eu sempre ajudo o meu próximo, porque eu acredito que ajudar o meu próximo é agradecer a Deus pela minha própria vida. Né? E eu vou contar para vocês o porquê, né, o meu grande porquê. Depois a gente pode perguntar? Pode. Você quer perguntar primeiro? Deixa você perguntar primeiro. Não, pergunta primeiro, pode perguntar. Eu queria saber o que é parapsicologia que você falou. Alinhamento espiritual. Na realidade, a gente entende mais, para mim, você é mais importante em espírito do que na sua matéria. Eu não te vejo só como ser humano, eu te vejo como uma pessoa espiritual. Se o seu espírito é ruim, naturalmente você é um ser humano ruim. E isso dá para se ver na índole de cada um. Então, o que acontece? Quando você estuda na parapsicologia, a gente entende que tem muitas pessoas que têm problemas de quê? Tem pessoas que se diz que vê coisas, que vê isso, vê aquilo outro, são canais, são energias que são jogadas literalmente e as pessoas não sabem lidar com isso. Então a gente estuda e somos preparados para que possa ensinar a pessoa a estar lidando com essa situação. Posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou aí das 4 formas de comunicação, né? Que é a sinestésica, auditiva, visual. Aí você esqueceu de falar a quarta e eu gostaria que você explicasse um pouco das 4. Das 4? Um pouco de cada. Tá. Visual, né? Como ele me perguntou. E assim, uma pessoa visual, a maioria das pessoas, elas são o quê? São visuais? São imagens. Então, se você vai... Posso pegar? Se você vai vender essa latinha aqui, você vai falar para uma pessoa visual, eu vou chegar para ele e vou falar, Anderson, dá uma olhada, olha que bonita. Se ele é visual, naturalmente ele vai se encantar pela lata, não vai?
Agora, se ele é auditivo, eu vou mudar o quê? O tom da minha voz. Vou falar para ele, Anderson, olha que linda. Ele vai o quê? Ouvir. Uma pessoa que é auditiva, ela não suporta barulho. Então, quanto mais alto você falar, mais vai agredir o ouvido dela. Então, você tem que falar num tom suave para que você possa. E para você saber que uma pessoa ela é auditiva, geralmente essas pessoas se incomodam e quando você começa a falar alto, elas começam a passar a mão no ouvido. Então, porque está incomodando o som da tua voz. Né? Se ela é visual, o visual ele é muito mais fácil, porque o visual você vende qualquer coisa para ele. Só você mostrar que é bonito, o cara já está falando, eu quero. Né? Agora, se ele é sinestésico, ele tem que tocar. O sinestésico é aquele que toca. Quando você vai oferecer um produto para ele, a primeira coisa que ele faz, você deixa eu pegar? Ele tem que tocar. Por quê? Porque ele sente pelas mãos. E para você descobrir que uma pessoa é sinestésica, quando você descobre que uma pessoa é sinestésica, a maneira dela falar já é uma maneira diferente. Quando ela fala assim, olha, eu estou sentindo que aqui está abafado. Eu estou sentindo, tudo dele é sentido. Não tem outra coisa. Às vezes sai até que o português sai meio errado, assim, porque a pessoa fala, nossa, mas por que a pessoa está falando isso? Eu estou sentindo que o sol hoje vai ser muito quente. Aí você fala assim, nossa, sentindo? Como ela está sentindo? Ela é uma pessoa sinestésica, ela sente. Tudo ela sente. Eu sinto que a energia de vocês é gostosa. Eu sinto que a minha presença aqui é muito boa. Agora, quando chega no digital, né? Quando chega no digital, esse é o comprador mais difícil. Os vendedores aqui sabem que essa é a parte que é mais difícil vender. Né? Por quê? Porque ele pergunta demais. As pessoas que são digitais, eles precisam de quê? De informação. Então, se você for mostrar o seu plano para uma pessoa que ela é digital e ela começa a perguntar para você a respeito do plano e da empresa, disso e daquilo, entenda, ela é uma pessoa digital. Então, quanto mais informação você puder passar para ela, melhor. Você vai ter um fechamento literal com ela. Por quê? Porque você está dando o que ela quer. Agora, se você pega uma pessoa visual, gente, corre atrás, mostra a empresa, mostra atrás, mostra o pessoal lá no Havaí. É no Havaí? Para onde você vai agora? Para a rua. Mostra o pessoal lá. As pessoas que são visuais, elas se encantam com isso. Então, só que aí vocês têm que tomar cuidado. Vocês estão usando o quê? PNL, vocês estão usando programação neurolinguística. E para você dar continuidade a estar lidando com pessoas assim, você tem que alimentar o ego delas. Não pode deixar assim, totalmente do nada. Obrigado. Nada. Alguém quer me fazer mais alguma pergunta? Tem. Geralmente, quando são crianças, quando a mãe não sabe, ela tem que falar nas 4 linguagens. Geralmente, quando eu ensino, porque as crianças não tem como você saber, geralmente você faz um pequeno desenhozinho, né? Se a criança é muito pequena, você fala para a criança, né? Olha, se você não fazer katazuki aqui, as baratas vão vir, e mostra para ela. Aí você fala, você está sentindo o cheiro da sujeira? Aí você explica para ela, olha, porque isso vai dar assim, assim, assim. Mas existe ser humanos que também entende e reage pelos 4 sentidos, tá? Não é muito difícil, mas tem. Então, existem pessoas que têm um grau mais elevado do que o outro. Interessante. Alguém mais? Fala o seu porquê. Bom, o meu grande porquê. Eu vou contar uma historinha para vocês e assim, e eu gostaria que vocês pegassem só a parte boa do que eu vou contar. Só aquilo que vai motivar, só a superação, só o que tem de bom, tá? Nada que for assim, que for atrapalhar a próxima apresentação ou que não for útil para vocês, eu peço que vocês não deixem entrar na mente de vocês. Eu cheguei no Japão faz 13 anos,
Sou casada com um japonês, né? E assim, um japonês que fala muito bem português também, né? E é muito difícil, porque eu sou brasileira, sou filha de português e não tenho descendência nenhuma, só se for, né, de índio e de português. E para viver com descendente é muito difícil, ainda mais sendo ele, né, daqui mesmo, né? Foi daqui para lá, sabe? Então é muito difícil. Mas no decorrer de todo esse tempo, eu vi como todo mundo veio para cá. Meu filho era pequenininho, eu tinha um filho de 2 aninhos quando eu cheguei aqui. E fui para a fábrica. No começo, quando eu cheguei na fábrica, as pessoas riam de mim. Por quê? Porque eu era diferente. Eu vinha do mundo diferente. Então eu pedia muito por favor, muito obrigada, dá licença. E as pessoas riam. Por quê? Elas não estavam acostumadas com isso, né? E eu também me choquei, porque eu achava que eu ia chegar aqui no Japão e que eu fosse encontrar descendentes, eu fosse encontrar pessoas como a mim, como uma gaidin casada com descendente. Não que fosse uma mistura totalmente assim, mistificada, não que fosse assim, tivesse muitos mestiços, que não tivesse, que as pessoas chegavam para mim e perguntavam, mas você não é descendente? Não, eu achava que fosse assim. No decorrer desse tempo, eu trabalhei na fábrica como todo mundo, não fazia nada, só trabalhava na fábrica, cuidava do meu filho e vivia a minha vida dessa maneira. Ajudava um aqui, ajudava outro ali e arrastava muito o quê? Aqui no Japão que a gente arrasta, muitas encrencas, muitas brigas, tudo isso se tem dentro da fábrica. Por que se tem isso dentro da fábrica? Porque você se choca. E quando eu me chocava com as pessoas perguntavam para mim, por que você tem tanto estudo, você tem tanto conhecimento e você está dentro de uma fábrica? Só que a pessoa esquecia de perguntar o porquê que eu vim para cá. E eu vim para cá porque eu sou casada com uma pessoa daqui. E ele decidiu que a gente iria criar nosso filho aqui. E quando a gente casa, a gente acompanha o esposo. Mesmo eu sabendo que eu teria uma carreira, mesmo sabendo que eu teria algo melhor, mas eu tinha que acompanhar ele. Então eu vim. E eu sofri muito durante todo esse tempo. Mas eu acredito também que toda essa parte desse sofrimento me deixou maior. Eu cresci muito. Mas 2 anos atrás, literalmente a minha vida mudou. Por que a minha vida mudou? Eu descobri que eu estava com um tumor na cabeça. E eu só tinha 2% de chance de sobreviver quando eu cheguei no médico. E o médico falou para mim, na hora que ele falou para mim aquilo, a minha vida passou como um filme. Eu falei, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada por mim, eu não fiz nada pelo meu próximo, eu não fiz nada pelo meu filho, eu não fiz nada por ninguém. Então foi aonde que ali eu cheguei entre eu e o Criador, eu falei para ele, se você me dá uma chance de volta, de ver meu filho crescer, aonde eu for e aonde eu estiver, eu vou estar sempre falando de ti, vou estar sempre falando do que você fez na minha vida. E passou ali aquele percurso todo da doença até chegar o dia da cirurgia. Quando chegou o dia da cirurgia, que eu fiz aqui no Japão mesmo, todo mundo falava para mim, vai embora, você tem que ir embora, você tem que ir embora. E eu falava para as pessoas, falei, não, se o Criador me deu essa doença aqui, eu tenho que passar ela aqui. Eu não posso passar em lugar nenhum. Só que, gente, eu tinha o meu grande porquê dentro da minha casa. Meu filho. Um menino de 12 anos que olhava para mim e falava para mim, mãe, você é boa, mãe, o seu coração é muito bom, mãe, você acredita e você não vai para o hospital. Que eu falava para ele assim, você não fica triste, porque a mãe não vai para o hospital, a mãe vai para o spa. E quando eu estava triste, ele falava, mãe, você não vai para o hospital, você não falou que você vai para o spa? Você vai voltar. E aquilo, só ali eu sabia, porque o médico tinha chegado na minha frente e ele falou, você só tem 2% de chance, o restante você não tem. Quando chegou no último dia, nos últimos preparativos da consulta, ele falou para mim assim, olha, seu tumor ele deslocou do cérebro, mas ele alojou nos seus nervos, então ele está alojado atrás do teu ouvido, aonde aumenta a sua chance, mas a gente tem uma pior notícia para te dar. O seu tumor é um tumor raro e ele pode explodir a qualquer momento, mas ele explode a sua cabeça para fora. Quando eu cheguei em casa, eu falei para o meu filho, e todos os dias ele dormia e ele ficava próximo de mim e ele falava, mãe, eu vou pôr a mão aqui e eu vou pedir, porque eu não quero que a sua cabeça exploda.
E eu ficava pensando naquilo e eu olhava para ele e falava, nossa, chegou bem na época dele entrar na escola e eu não tinha, eu falava, como? Eu não vou poder estar lá, porque nesse dia eu vou estar no hospital. E na hora que eu saí da minha casa para me despedir dele, que eu tinha que internar uns dias antes, eu olhei na porta e falei para ele, olha, se a mãe não voltar, a mãe já tinha deixado tudo certinho. Ainda falei para ele assim, a mãe vai contar um grande segredo para você. Desde que você era pequenininha, a mãe sempre comprava dólar todos os meses. Tá dentro dessa caixinha para você. E você não pode contar nem pro seu pai. Porque se um dia a mãe não voltar, isso daqui é pro seu futuro, mas é o nosso segredo. Ele falou, eu guardo o teu segredo, mãe, mas você vai voltar. E eu fui. Quando eu cheguei ali naquele hospital, que o médico olhava, e você sabia que eles vêm tudo falando, tudo que é ruim, porque nessas horas não tem. Quando você tem tanta pouca chance, não tem outra coisa para falar. E eu passei por uma cirurgia de 12 horas, né? Eu fiquei 30 dias internada. Eu reaprendi a andar. E quando eu saí daquela sala de cirurgia, a primeira coisa que eu perguntei, eu falei pro médico, e eu ainda falava, eu não sabia se eu falava em português, se eu falava em espanhol, se eu falava em inglês, se eu falava em yogo. Aí eu falei pra ele, ele olhava assim, aquele monte de médico, e ele falava assim, eu entendi, o acatá, porque eu falava pra ele que eu estava viva. E quando eu passei pelo meu filho ali, aí eu perguntava pro meu filho, por que tem tanta gente? Onde que a mãe tá? Será que eu morri? Meu filho falava assim, mãe, você tá viva, você tá falando. Pra mim, gente, hoje eu era uma outra mulher. Hoje eu sou uma mulher totalmente diferente. Tudo aquilo que você possa imaginar que tem de obstáculo na vida de vocês, eu não vejo como obstáculo. Tudo aquilo que vocês podem achar que vocês não conseguem, eu digo para vocês que conseguem. Todos nós conseguimos, porque eu fiquei 30 dias ali naquele hospital. E eu saí de lá e eu via meu filho me visitando. Em nenhum momento da minha vida eu vi meu filho chorando. E eu vi nos olhos dele, eu vi no rosto dele tristeza. Porque ele sempre falava para mim, você consegue, você vai conseguir. E eu consegui. E para mim estar aqui hoje na frente de vocês, a minha história, ela é muito mais... ela é muito grande. Porque, para mim, quando eu saí do hospital, eu fiquei 30 dias internada. E eu saí de lá, e eu, com mais 2 meses que eu estava em casa, eu já estava dirigindo. E a minha cabeça não podia nem virar o meu pescoço, mas eu não tinha quem fazia para mim, muitas coisas eu tinha que fazer. Tá? E quando deu 4 meses, eu resolvi fazer um curso. E quando eu entrei dentro daquela sala de curso com 18 pessoas, que os senseis falaram para mim assim, perguntaram para mim, né? E eu falei para eles, faz 4 meses que eu fiz uma cirurgia na cabeça. As pessoas só percebiam porque eu tinha raspado a minha cabeça, meu cabelo estava muito curto. Então, e a pessoa falava assim, mas você está aqui. Eu estava lá fazendo aquele curso. E eu tinha, para fazer aquele curso, eu tinha uma dívida de 2 milhões, porque a minha cirurgia ficou em 8 milhões de ienes. E eu tinha uma dívida no hospital de 2 milhões de ienes. Não tinha dinheiro para fazer aquele curso, eu só tinha um cartão de crédito. E eu fui ali e falei, eu vou fazer esse curso, porque desse curso, quando as pessoas perguntavam para mim dentro daquela sala de aula, o que você veio fazer aqui? Eu vim buscar o meu diploma, porque eu sou formada e eu não tenho como trabalhar nesse país. Mas se eu pegar esse diploma, a porta vai abrir para mim. Todo mundo perguntava e eu via as pessoas respondendo assim, o que você está fazendo aqui? Ah, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Quando chegava a minha vez, perguntava, o que você está fazendo aqui? Eu vim buscar o meu diploma, eu vou sair daqui e já vou trabalhar. E eu fiz aquele curso, saí, passei aqueles quase 15 dias dentro daquele local. E não tive apoio dentro de casa, como as pessoas poderiam falar, nossa, mas ela teve apoio. Não, porque eu só tinha 4 meses. Muita coisa poderia acontecer comigo, eu estava em plena recuperação. Mas eu consegui, dentro daquele curso, eu já saí de lá porque eu conheci um belo cavalinho desse tamanho, que foi a dona de uma escola, que é ela que eu agradeço tudo. Dali eu já saí com uma palestra marcada, dali eu já saí atendendo clientes.
E hoje eu tenho prazer de dizer para vocês que tem muita gente aqui que me conhece. Eu sou, né, guerreira, sim. Me considero uma grande mulher, sim. Hoje eu estou à frente de um projeto social lá na minha cidade, lá em Toyohashi. É um grupo de apoio e desafio, onde eu posso ajudar pessoas tanto na parte psicológica, quanto fizemos a campanha para Filipinas, onde o pessoal da Monavi nos ajudou, onde outras campanhas, onde tem muitos outros líderes também da Monavi que fazem reuniões dentro do espaço, que ajuda eu a pagar aquele espaço. Fazemos uma campanha para Moçambique agora, ajudamos pessoas que estão internadas no hospital. O meu tempo eu divido entre atender os meus clientes, que são, a maioria deles faz marketing de rede, né? E cuido do espaço, e uma vez por semana eu faço visitas, que é o meu trabalho, eu faço visitas sociais nos hospitais, atendendo os brasileiros que às vezes estão em depressão, que não pode sair dali. Então, eu deixo um recadinho essa noite para vocês, assim, que somos capazes de tudo. Basta você crer, basta você desejar, basta você acreditar. E eu acredito que hoje aqui, quando eu estava fazendo aquele curso lá e uma pessoa falou para mim, o que você quer? Eu falei para ela falar para 2.000 pessoas. E eu vou falar. Porque eu acredito nisso. E acredito assim que se você quer, você pode, você consegue. Se você correr atrás daquilo que você deseja, não tem nada que possa te barrar, desde que você tenha um coração limpo, desde que você acredita, desde que você não faça mal para ninguém, desde que você acredita no seu trabalho. Meu contato está aqui, meu Facebook está aqui, meu telefone. E se alguém quiser, né, tá conhecendo o nosso projeto, que é lá em Toyohashi, alguém quiser nos ajudar nas campanhas, ou mesmo alugar o nosso pequeno salão para fazer reuniões, também já está ajudando. Que vocês todos sejam bem-vindos. Eu desejo sucesso a todos. Desejo também assim que vocês mandem bastante energias positivas para mim, porque ainda preciso muito dela. De 6 em 6 meses eu volto tudo ali fazendo aquela zemuaro. Mas de coração, muito obrigado, Anderson. Josué. Anderson, muito obrigada. Que você seja assim, continue sendo esse grande líder. E assim, de coração, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Sua esposa, Alberto, homem bom de coração. Josué, amizade para sempre. Depois dessa lição de vida, eu acho que faltam palavras pra gente estar completando, né? Mas a mensagem que fica é essa. Só depende de nós. E dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre o próximo reconhecimento da nossa empresa. Quando nossos executivos alcançam esse patamar, é porque nós já temos um grupo sólido, um grupo unido, trabalhando em prol de um mesmo objetivo. E nesse patamar a gente já recebe o primeiro reconhecimento um pouco maior ainda, para que as pessoas tenham a visão do que é esse lifestyle, que é a primeira viagem internacional. E eu acredito que hoje nós temos Rubi aqui, será? Vou chamar então para que venha aqui, está representando os Rubis
do Japão, do mundo, Anderson Hari Celeste Hari. Agora a gente que tem que seguir aqui pra falar, né? De novo. Bom, a gente já contou um pouco da nossa história. Primeiro, quero agradecer todo mundo por estar aqui hoje, né? E, pô,